Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história que rola nos bastidores da internet. Sabe, aquelas batalhas que ninguém vê, mas que os desenvolvedores travam todo santo dia para fazer os sites que a gente usa funcionarem direitinho para todo mundo. E essa história toda começa com uma pergunta bem familiar. Quem nunca passou por isso, né? Abriu um site no celular e ele tá todo quebrado, desconfigurado, mas aí no computador tá perfeito. Ou então um botão que simplesmente não funciona num navegador, mas em outro vai que é uma beleza. É uma frustração super comum e hoje a gente vai descobrir a raiz desse problema. Olha, a grande promessa da World Wide Web sempre foi essa: acesso universal. A ideia era genial, né? Qualquer pessoa, com qualquer aparelho, em qualquer lugar do mundo, deveria ter exatamente a mesma experiência ao entrar numa página. Uma visão super nobre. Só que na prática, a realidade foi bem mais complicada. Durante muito tempo, um gigante da tecnologia dominou o pedaço. E com esse poder todo, acabou criando um mundinho próprio, que muitas vezes simplesmente ignorava as regras que todo o resto do mercado tentava seguir. E é exatamente aqui que a nossa história começa para valer. Vamos falar sobre o fantasma que assombrou o código de incontáveis sites por anos e anos a fio, o Internet Explorer. No auge, o Internet Explorer, o famoso IE, era o rei, quase todo mundo usava. O problema, ele tinha um jeito todo próprio de ler o código da web. Era como se todos os outros navegadores combinassem de falar o mesmo idioma e o IE insistisse em usar um dialeto que só ele entendia. Isso forçava os desenvolvedores a se virarem, a virarem tradutores, criando soluções super complexas só para garantir que os sites não quebrassem para a maioria das pessoas. Para ter uma ideia do tamanho do problema, vamos ver uns exemplos bem rápidos. Primeiro, o Display Grid. Pensa nele como uma ferramenta super poderosa para organizar tudo numa página em linhas e colunas perfeitas. É a base do design moderno. E o IE simplesmente não suportava. Sabe aquele menu que fica grudadinho no topo da página enquanto a gente rola o site para baixo, que facilita muito a navegação? Isso é feito com o tal do Position Sticky, uma função mega útil que também não funcionava no IE. E tem mais, o Flexbox. É outra ferramenta essencial que deixa os elementos da página se ajustarem, se reorganizarem sozinhos, sabe? Perfeito para telas de tamanhos diferentes. Pois é, o suporte do IE para isso era super limitado e cheio de problemas. E o Object Fit é um comando simples para fazer uma imagem se encaixar direitinho num espaço sem ficar toda esticada ou cortada. Essencial para um design bonito, responsivo. E o IE não tinha suporte para isso também. Até as coisinhas pequenas eram afetadas. O cursor Grab, aquela mãozinha que aparece para mostrar que algo pode ser arrastado, não funcionava. O problema ia do layout principal da página até os mínimos detalhes da experiência de uso. E para fechar, o Gap, um jeito moderno e super simples de colocar um espacinho entre os elementos. Outra ferramenta que os desenvolvedores não podiam usar se quisessem que o site funcionasse no IE. E o ponto crucial é este. Esses exemplos que a gente viu são só a pontinha do iceberg. A gente está falando de mais de 100 propriedades modernas de CSS e HTML que ou não funcionavam de jeito nenhum ou se comportavam de um jeito todo esquisito no Internet Explorer. Dá para imaginar o pesadelo que era a vida de quem desenvolvia sites? Então, como é que o pessoal lidava com esse caos todo? Não dava simplesmente para ignorar a maioria dos usuários da internet. Eles tiveram que aprender a falar a língua do IE. E isso nos leva para a era dos prefixos. Prefixo de fornecedor, ou Vendor Prefix, era basicamente um código especial que se colocava na frente de uma propriedade CSS. A ideia original era boa, sabe? Permitir que os navegadores testassem coisas novas. Mas na prática virou uma ferramenta de sobrevivência. Era como dizer: "Ô Chrome, lê isso aqui. Firefox, lê aquilo ali. E Internet Explorer, por favor, lê essa versão especial que eu fiz só para você." E aqui a gente vê esses dialetos diferentes em ação. Cada navegador tinha o seu próprio prefixo. O "-WebKit" para o Chrome e para o Safari, o "-Moz" para o Firefox e o infame "-MS" para o Internet Explorer da Microsoft. Os desenvolvedores tinham que escrever o mesmo código várias e várias vezes, só mudando esses pedacinhos. Essa imagem mostra perfeitamente o que acontecia. Olha só. Para usar o grid, o desenvolvedor escrevia display.grid para os navegadores modernos e logo embaixo tinha que adicionar display-ms grid, só para o Internet Explorer. O mesmo recurso, 2 linhas de código. E a mesmíssima coisa para o Flexbox. Queria organizar os itens numa linha,
tinha que escrever o código padrão e logo depois a versão com o prefixo "-ms" para o IE. Isso deixava os arquivos de código gigantescos e a manutenção, nossa, virava um verdadeiro desafio. Bom, pulando para os dias de hoje, a situação mudou. E muito. Mas a lição daquela época ainda ecoa, sabe? A batalha pela compatibilidade não terminou. Ela só mudou de cara. É isso aí, é oficial. A Microsoft finalmente aposentou o Internet Explorer. Para muito desenvolvedor, foi o fim de uma era de dor de cabeça e de gambiarra. Deu para ouvir um suspiro de alívio coletivo no mundo todo. Só que aquele sonho de escrever um código uma única vez e ele funcionar perfeitamente em todo lugar ainda não virou realidade. O fantasma da incompatibilidade pode não se chamar mais Internet Explorer, mas o espírito dele continua por aí. Hoje, os desafios são outros. O problema não é mais um navegador teimoso, mas sim a variedade absurda de dispositivos que existem. Tem que pensar em como o site vai se comportar no celular, num desktop com uma tela gigante, num relógio inteligente, até naqueles navegadores que rodam dentro de aplicativos como Facebook ou Instagram. Cada um tem suas manias, suas particularidades. E isso tudo nos leva à grande lição dessa história. O Internet Explorer pode ter ido embora, mas ele nos ensinou que a padronização em tecnologia é uma luta constante. Com a chegada de novas plataformas como realidade virtual, inteligência artificial, a única certeza é que novos fantasmas vão aparecer. A verdadeira batalha, no fim das contas, não é contra um navegador específico, e sim contra a fragmentação. E esse é um desafio que vai continuar definindo o futuro da web.